Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 15. Então, a Bíblia diz assim: assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Então, na semana passada, nós líamos, estudávamos esse mesmo texto, e eu falei que, permitindo Deus, hoje nós voltaríamos a ele. E Deus permitiu, aqui estamos nós então, para falar a respeito de alguns erros que Davi cometeu. Vou recapitular de uma maneira breve aquilo que nós aprendemos na semana passada, para entrar em matéria nova. Só algumas coisas é importante eu destacar. Em primeiro lugar, não é porque nós estamos apontando os erros de Davi que nós estamos dizendo que a Mical não cometeu erro nenhum. Não é isso. É claro que a Mical cometeu erros, e eu acho assim que fica muito evidente os erros de Mical, de uma tal maneira que não vou nem me ater aqui a falar dos erros de Mical. Mas como a gente está lendo a Bíblia e geralmente a gente lê essa passagem bíblica e a Mical é a vilã, é ou não é? A gente às vezes não percebe que Davi também cometeu alguns erros, e é justamente por isso que a gente está destacando os erros de Davi, tá? Quem sabe outra oportunidade a gente destaca os erros da Mical aqui, apesar, como eu disse, são bem evidentes, mas hoje a gente está se atentando a isso. Na semana passada, então, eu destacava dois deles, e hoje eu vou falar de um terceiro, e a gente vai fechar dessa forma. Na semana passada eu falava que um dos erros que Davi cometeu foi deixar a sua casa por último. Nós lemos que a Bíblia diz que ele está trazendo a Arca da Aliança, está fazendo aquela festa toda. Então a Bíblia diz que ele abençoou todo o povo de Israel, que ele distribuiu ali um pedaço de pão, ou um bolo de pão, como diz essa tradução, um bom pedaço de carne,
passas, a corrigida chama de vinho, né? Então ele dá ao povo, faz aquela festa toda, o povo comeu, se alegrou, aí vai todo mundo para casa. Quando vai todo mundo para casa, a Bíblia diz que Davi então vai para a sua casa para abençoar a sua casa. Agora perceba que ele vai abençoar a sua casa depois que primeiro ele já tinha abençoado todo Israel, né? Todo o povo, a Bíblia diz, e a multidão de Israel. Então ele acaba deixando a sua casa por último. Eu falava a respeito do perigo de sem perceber, muitas vezes nós fazemos isso. E às vezes vamos deixando a nossa casa para depois. Às vezes até num aspecto de colocar outras prioridades, outras coisas na frente. Ou às vezes até no sentido, eu falava, por exemplo, de tratamento. Tem gente que trata melhor as pessoas de fora do que aqueles de dentro da sua casa, não é assim? E nós precisamos então, né, tomar um cuidado e vigiar, porque me parece que foi esse um dos erros que Davi cometeu. O segundo erro é que Davi, e aí eu contava um pouquinho da história de Davi, né, abordei vários momentos da história de Davi, que Davi ele foi humilhado, né? Começando lá desde da casa do pai dele, desde quando ele foi para ser ungido rei. Daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouquinho dessa parte, mas desde aquele momento, muitos momentos na história da vida de Davi, da trajetória dele, ele foi humilhado. E é muito interessante como ele soube lidar com essas situações por diversas vezes. Porém, aqui nessa situação ele não soube ser humilhado. Interessante que ele diz, né? Não, eu me humilhei diante do Senhor e eu vou me humilhar ainda muito mais diante do Senhor e tal. E às vezes a gente não percebe que a gente se humilhar, né? Até quando somos provocados ou humilhados por um familiar, que aquilo também é se humilhar diante de Deus. Olha, eu estou aceitando essa situação por Deus. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu estou me submetendo a essa situação, e isso pelo Senhor. Mas ele foi humilhado né, na casa dos pais, ele foi humilhado em diversas situações, mas na casa dele não soube suportar. E aí eu falava bastante a respeito de que a pessoa que ela não sabe, né, reagir quando é humilhada, ela também não vai saber reagir quando ela é honrada, quando ela é abençoada, quando ela é exaltada por Deus. Porque a pessoa que não sabe ser humilhada, né, ou se humilhar, vamos assim dizer, geralmente é porque ela tem um problema de orgulho. E a pessoa que tem problema com orgulho, ela não vai se humilhar. Só que essa pessoa que tem problema com orgulho, ela também não sabe ser exaltada, ser honrada, porque ela vai se perder por causa do mesmo orgulho, que ela não sabe agir quando é humilhada. E eu dizia que Deus é bom, e Deus não vai nos poupar de situações de sermos humilhados, porque isso trabalha o nosso caráter. Amém? E isso então nos edifica como ser humano, como pessoa. E na nossa casa também não vai faltar oportunidade de sermos humilhados, felizmente ou infelizmente. Infelizmente, porque é uma situação ruim, né, desagradável para nós, mas felizmente porque isso vai nos edificar como seres humanos. Mas nós precisamos saber agir. E Davi, ele soube ser humilhado em várias outras situações, mas não aceitou isso dentro da casa dele, e soltou os cachorros para cima de Mical. Não foi isso? E o grande problema é que me parece que essa situação nunca foi corrigida. Porque o último versículo destaca, né? Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, né? E como eu sempre comento, me perdoe mais uma vez falar isso, mas não me parece que a Bíblia está relatando que ela era estéril. Me parece que o que a Bíblia está dizendo é que depois dessa discussão, nunca houve uma restauração, nunca houve um conserto, nunca houve um arrependimento, nem da parte da Mical, nem da parte de Davi. Então os dois tiveram ali um casamento de aparência, você está entendendo? E por isso que nunca tiveram filhos, não tiveram mais
né, um relacionamento normal de marido e mulher. Então, além dessas duas questões que eu já destaquei semana passada, hoje eu quero chamar atenção para um terceiro erro que eu percebo aqui no texto, e acredito que a gente juntando vários outros textos bíblicos, eu não vou ficar pedindo você folhear para cá, a Bíblia, folhear para lá, mas eu vou citar aqui várias passagens bíblicas conhecidas e que nos reforçam, pelo menos acredito eu, essa ideia desse terceiro erro de Davi. E qual foi o terceiro erro, então, de Davi? Davi, ele sofreu na vida dele, né, conta ali até da própria criação, um certo desprezo. E ele, então, não sabe lidar com essa situação, ele não sabe superar isso. E de alguma forma ele age dessa maneira também com a sua família. Entenda que nós não estamos questionando aqui se Davi era um homem de Deus ou não. É claro que ele era um homem de Deus. Nós estamos analisando Davi como um pai de família, como um marido, né, como pai. E é nesse ângulo que nós estamos examinando a vida de Davi. E nós precisamos entender que quando nós passamos por situações na nossa vida, situações que eu posso chamar assim, situações traumáticas até, situações complicadas na nossa vida, situações amargas, nós temos sempre duas opções: ou usar aquilo como antídoto, ou usar aquilo como veneno. Meu irmão, não importa qual família você foi criado, se a mais perfeita que já existiu, né, e até na mais perfeita havia erros, havia problemas ou não, né? Ou na pior família que já existiu. De uma forma ou de outra, nós, na nossa criação, nós vamos enfrentar certos tipos de trauma, nós vamos enfrentar certos problemas, nós vamos enfrentar adversidades, nós vamos enfrentar muitas situações amargas. E aí nós vamos fazer uma escolha, como eu dizia, isso vai ser antídoto ou isso vai ser veneno. E aí eu vou te dar um exemplo que eu já falei aqui, para você entender o que eu quero dizer com isso, né? Conta-se a história, eu ouvi essa história como um fato verídico. Agora não tem como eu comprovar, então estou vendendo peixe como eu comprei, né? Como diz a história. Mas que haviam dois irmãos. Um desses irmãos se tornou, né, um alcoólatra, se tornou alguém que destruiu com a família, se tornou alguém que destruiu com a sua vida profissional por causa do alcoolismo e vivia, né, mendigando, vivia alcoolizado, caído pelas esquinas e assim vai. Histórias como essa você deve conhecer aí várias. E o irmão dele, né, tinham idades ali bem parecidas. O irmão dele se tornou um pai de família, uma família abençoada, se tornou alguém bem sucedido, né, no seu trabalho, alguém muito próspero, uma pessoa honesta, uma pessoa direita na vida e tal. E esse irmão então, né, sempre tentava ajudar ali aquele irmão dele que havia entrado no alcoolismo, né? E uma certa ocasião, então, estavam os dois irmãos, um lá caído de bêbado, tentando ajudar, levantar, que é isso, meu irmão, para com isso e tal, precisa se endireitar na vida, aquela coisa toda. E aí alguém, né, vendo a cena, conhecendo os dois, foi lá falar com eles e perguntou para o primeiro: mas rapaz, olha o que você está fazendo com a tua vida, você está se destruindo, aquela coisa toda. Olha, mas por que razão que a sua vida está desse jeito? Por que razão que você perdeu tua família? Por que razão que você perdeu teu trabalho? Por que razão que você está vivendo uma vida dessa? E aquele, né, um dos irmãos então responde, ele diz assim: olha, eu sou assim, eu estou vivendo desse jeito porque o meu pai era um alcoólatra. Então, eu acabei também me tornando um alcoólatra e tal, e estou nessa vida. E aí essa pessoa vira para o outro irmão curioso assim: vem cá, por que você se tornou alguém tão diferente do teu irmão? Alguém bem sucedido, alguém que tem uma família abençoada, um homem direito, isso, aquilo, aquele outro.
Por que você se tornou assim? E para espanto dele, a resposta foi a mesma. Ele disse: porque o meu pai era um alcoólatra. O que me fez decidir ser uma pessoa direita da vida é porque meu pai era um alcoólatra. O que me fez decidir ter uma família abençoada é porque eu vi a maneira que meu pai tratava a família dele. E assim por diante. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Meu irmão, a resposta dos dois foi a mesma. O que motivava um a viver aquela vida de destruição era: mas meu pai também era assim, era um alcoólatra. O que fez o outro viver uma vida completamente diferente daquela vida que o pai levou, a resposta era a mesma: porque o meu pai foi um alcoólatra. A diferença é que um deles usou aquela situação traumática da sua infância, de crescer num lar onde o pai era um alcoólatra, ele usou aquilo como veneno. Você está me entendendo? E entrou pelo mesmo caminho e seguiu os mesmos passos e usava justamente essa desculpa para dizer: olha, eu me tornei assim porque eu sou igual ao papai. Agora o outro passou pelas mesmas privações, passou pelos mesmos traumas, passou pelas mesmas situações, mas ele decidiu usar aquilo como antídoto. Ele decidiu olhar para aquilo e dizer assim: eu decido nunca beber. Por quê? Porque eu vi o que a bebida faz na minha casa. Eu decido ser alguém que respeita a família. Por quê? Porque eu vi que meu pai não respeitava. Eu decido ser alguém trabalhador, dedicado no meu trabalho, porque eu vi o que a bebida fez com o trabalho meu. E assim por diante. Você já entendeu a história, o que eu quero dizer com isso? Então, na nossa vida, nós podemos sempre tomar essa decisão. Se aquilo que nós enfrentamos, e seja lá o que foi que você enfrentou, se aquilo que nós enfrentamos, nós vamos usar isso como um antídoto, ou vamos usar isso como um veneno. Porque você sabe que a diferença do antídoto, porque o antídoto, ele é feito do quê? Do veneno. Verdade, não é? O antídoto, ele é feito do veneno. Então, com aquele veneno que um dia alguém me deu, como eu vou usá-lo? De que forma? Aquilo é um veneno, aquilo é algo terrível. Mas eu vou usá-lo como veneno ou vou decidir transformar isso em antídoto para a minha vida? Perdão. E me parece que Davi, ele não soube transformar, o veneno em antídoto. Parece que ele seguiu aquele mesmo caminho que ele enfrentou na infância. Eu falava, por exemplo, antes da gente continuar e ver um pouquinho mais sobre a história de Davi, mas eu falava até no culto da manhã aqui a respeito que o pessoal do sul, não é o pessoal do sul, porque Rio Grande e Santa Catarina é bem diferente, mas o pessoal do Paraná mesmo, e em especial o pessoal de Curitiba, que é um pessoal muito frio emocionalmente. Sim ou não? Quem é daqui, nunca saiu daqui, talvez até discorde de mim. Mas qualquer pessoa que veio de fora, passou um tempo fora, vai concordar comigo. Que o pessoal de Curitiba é muito fechado, é muito frio, até com relação aos relacionamentos em si. E claro, cada casa é uma casa, cada lar é um lar, cada criação teve ali a sua criação, mas de um modo geral, as pessoas aqui, elas são muito frias emocionalmente. Eu cresci num lar que era assim, que dificilmente você tinha um abraço, dificilmente você tinha uma palavra, de uma expressão de amor, alguma coisa assim. Quando muito era no dia do teu aniversário que alguém chegava assim dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Eu sei que muitos tiveram uma criação muito parecida com essa, não é assim? Não tinha aquele negócio de carinho, de afeto, de amor e tal. E não que não tivesse amor, não é isso que eu estou falando. Eu cresci num lar que tinha amor, mas sem esse afeto e tal, e que é necessário para o ser humano,
Então, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar uma decisão. A gente vai criar os nossos filhos da mesma maneira que os nossos pais os criaram? E eles, por sua vez, vão criar os nossos netos da mesma maneira que eles foram criados? E os nossos netos vão criar os nossos bisnetos com essa mesma frieza? Você está entendendo, em nome de Jesus? E isso vai virar um ciclo vicioso na nossa família? Ou em algum momento nós vamos parar e falar assim: não, deixa eu quebrar esse ciclo, deixa eu ser diferente, deixa eu ser alguém que sabe, que ama, deixa eu ser alguém que demonstra esse amor mais afetuoso, né? Você está entendendo, em nome de Jesus? Isso é apenas um exemplo do que eu estou dando, do que eu estou falando. Mas às vezes tem outras famílias que podem dizer: olha, o ciclo vicioso da minha família é separação. Dificilmente alguém morre casado, né? Porque geralmente casamento dura ali alguns anos e se separa. Pastor, vovô foram assim, papai e mamãe foram assim, meus tios, a maioria assim. E tem famílias que não é dessa forma, e que vem, né, separação após separação. E aí eu preciso chegar em mim e eu decidir. Eu vou olhar para todo esse legado da família e vou continuar agindo assim, desrespeitando o casamento, ou levando a coisa na brincadeira, ou eu vou decidir: não, comigo vai ser diferente, porque eu me converti, porque eu sou de Deus, e eu vou respeitar o casamento. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu vou ensinar os meus filhos a respeitar o casamento. Se até hoje esse ciclo veio assim, então a partir de agora vai ser diferente. E tantos outros aspectos. Às vezes com relação a pecados, outras vezes com relação a tantas outras coisas. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é justamente essa questão. Se isso vai chegar em nós, eu vou dizer: não, eu vou utilizar isso como antídoto, ou vou utilizar isso como veneno. O Davi, é muito claro isso, que Davi, ele era desprezado. Vamos parar para pensar. Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: olha, eu vim aqui ungir um dos teus filhos, rei de Israel. Jessé manda chamar todos os irmãos, menos Davi. Meu irmão, pare e pense comigo, né? Como eu falava até na semana passada, de qualquer ângulo que você tente enxergar isso, não tem como você não dizer que Davi era desprezado. Algumas pessoas até dizem, né, uma corrente que diz assim que Davi provavelmente fosse um filho bastardo, por isso que não era tratado como os demais. Eu não acho base bíblica para afirmar isso. É uma possibilidade? Até pode ser, não pode? Pode ser, mas eu não acho base bíblica para afirmar isso. Então, eu particularmente não afirmo, não acredito que fosse o caso. Pode ser? Pode, é uma hipótese, né, do porquê ele era tratado diferente dos demais irmãos, mas não sei, né? Não posso afirmar, também não posso negar, não tenho base bíblica nem para um nem para outro. Mas, de qualquer forma, de alguma maneira ele é desprezado. Vamos parar para pensar, meu irmão, vem os 7. E o pai não manda chamar Davi. Por quê? Porque na cabeça do pai não há a menor possibilidade de ser Davi. Se a gente acreditar nessa corrente do Davi se tratar de um filho bastardo, faz até algum sentido nesse momento que talvez não chame ele, nem para o profeta não ficar sabendo da existência dele. Você está entendendo? É uma possibilidade, né? Mas como eu disse, não passa de uma possibilidade, né? Só sei que, pare e pense comigo, sabe o que o profeta tem que fazer? O profeta tem que olhar para o pai e dizer assim: não é nenhum deles, não sobrou mais nenhum, não tem mais ninguém. Aí Jessé coça a cabeça, né? Ou ele conta assim: 1, 2, 3. Ih, rapaz, não é que faltou um? E se ele esqueceu de um, né, já é sinal que ele era desprezado. Mas se não fosse esse o caso, por esquecimento, que eu não acho que não fosse o caso, ele diz: tem mais um aí. Ele está lá no campo,
campo lá cuidando das ovelhas, vamos fazer o seguinte, vamos comer. Ele diz, não, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não vier. Aí trazem o Davi, Deus fala com Samuel, é isso aí, pode ungir. Ele é ungido rei de Israel. No outro dia ele está fazendo o quê? Pastor, a família fez um investimento grande, né, para colocar ele nas melhores escolas, aí, para, né, investir nele. No outro dia ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas de novo. Você está entendendo? Aí a Bíblia fala que 3 irmãos, os mais velhos, estão na guerra. E o pai precisa mandar um mensageiro lá para saber informações. Quem que o pai manda? Davi. Meu irmão, você sabe como é que funciona a dinâmica familiar. A lógica remeteria a enviar quem? O quarto mais velho, não é verdade? Porque os 3 primeiros estão na guerra. O quarto, geralmente você envia o mais velho. Você precisa mandar, quem cresceu no lar com bastante filhos sabe que é assim. Você precisa mandar um lá na padaria comprar não sei o que. Geralmente você manda o mais velho deles. Porque o risco, né, quanto menor é maior. Aí vamos parar para pensar, era tempo de guerra. Davi está indo lá levando mantimentos. Era um alvo ou não era? Era um alvo de bandidos, era um alvo dos próprios inimigos, né? E quem que ele manda? O Davi. Me parece que quem que era o Davi? O garoto de recado. Sim ou não? O garoto de recado da família. Aí ele chega lá e tal, vai falar com os irmãos, no meio daquele inteirinho todo, sai lá o Golias desafiando, Davi não aguenta, abre a boca, diz, mas quem ele pensa que é? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar as fileiras do Deus vivo? Meu irmão, Eliabe vai com os 2 pés no peito dele, solta os cachorros em cima dele. O Eliabe vai com uma fúria para cima de Davi, diz, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, meus pais? Eu conheço a maldade do teu coração. Gente, olha que afirmação é essa. Vamos só lembrar, Eliabe está dizendo para o Davi, eu conheço a maldade do teu coração. Você veio aqui para ver a guerra, você quer ver sangue, você quer ver morte, você tem um coração maligno, cheio de maldade. Agora vamos se lembrar, o que é que Deus fala de Davi? Eu já escolhi alguém segundo o meu coração. E o que é que Deus fala de Eliabe? Quando Samuel vai ungir Eliabe, rei de Israel, Deus diz para Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, enquanto eu vejo o coração. E Deus diz, esse aí eu tenho rejeitado. Deus olha então para dentro do coração do Eliabe, e o Eliabe é rejeitado pela sua aparência? Não, pelo seu coração. Não é isso que Deus deixa claro? Agora, olha só, meu irmão, aquele que teve o seu coração rejeitado por Deus, está dizendo para aquele que Deus declarou que é segundo o coração dele, eu conheço a maldade do teu coração. Gente, o que é isso, né? Olha só que coisa séria. Então, engraçado, né, que Eliabe vai com uma fúria para cima de Davi. Engraçado que ele não vai com essa fúria para cima do Golias, né? E lá para cima do Golias, ele não vai atacar o Davi, ele vai que vai. Olha que coisa séria, né? Então, como eu disse, me parece muito clara essa questão. E aí a Bíblia diz que Davi se desvia do irmão, né, para perguntar lá para outro soldado, olha, o que é que vão dar aí, qual que é a recompensa que vai ter, quem matar o Golias. Mas, como eu dizia, então, me parece muito claro que havia uma rejeição, né, por parte do pai, por parte até dos irmãos, com relação a Davi. E o Davi, então, né, mais velho agora, o Davi agora
se torna ali rei de Israel, não só rei de Israel, mas ele se torna um pai de família mesmo, né? E o Davi então não consegue transformar o veneno que ele enfrentou em antídoto. Parece que continua sendo veneno, porque não só por esse texto a gente vê, né? Porque a Mical desprezou o Davi, mas o Davi também desprezou a Mical. E aí cada um para o seu lado, ninguém se arrepende, não há conserto, e a situação morreu daquela forma. Amém? Mas a gente vê o Davi agindo de maneira muito semelhante até com relação aos filhos. A Bíblia fala de um dos filhos de Davi, Adonias, que quando o pai já estava velho, mas ainda era o rei de Israel, ele começa todo um movimento contrário à vontade do pai, para que ele se tornasse rei. E ele só não se torna rei porque o Davi fica sabendo daquela situação e ele precisa coroar Salomão até, vamos dizer assim, antes da hora, por causa do movimento que Adonias estava fazendo. Tinha muita gente se abraçando com Adonias para torná-lo rei de Israel. E aí a Bíblia vai dizer qual foi o motivo de Adonias agir assim. Por que Adonias está agindo pelas costas do pai? Por que Adonias? Porque se o pai está vivo, não tem outro termo, outra situação, senão que ele está tentando usurpar o trono do pai. Por que ele faz isso? A Bíblia diz assim: porque ele nunca havia sido confrontado. Porque ele nunca havia sido questionado. Por que razão que você age assim? Por que você faz isso? Ele nunca foi contrariado. Agora você já imaginou, meu irmão, esse príncipe que ninguém nunca disse não para ele? Que ninguém nunca o contrariou? Que ninguém nunca o questionou? Ei, por que você está agindo assim? Por que você está fazendo isso? Meu irmão, quem aqui é pai? Pai e mãe? Você é pai, mãe? Por que a gente dá uma bronca, corrige os filhos? Por amor, não é? Sim ou não? Porque você quer que eles acertem. Eu lembro uma situação que a gente foi na casa de uns familiares nossos, e estava lá o Heitor, que é o meu filho, e tinha outras crianças também do faixa etária ali parecida. E aí arrumaram uma confusão lá, daqui a pouco estavam brigando, discutindo, e aquela coisa toda, e batendo porta, e não sei o quê, e o Heitor estava lá bravo, descontrolado. E aí eu fui lá. E aí eu cheguei lá, então, né, juntou a criançada para um acusar o outro. Não, ele fez isso, não, o outro fez aquilo, e começou, né? E aí eu virei para o Heitor e disse: você não pode agir assim, você está errado. Você, não, mas eles me provocaram. Eu falei: beleza, mas você não pode se descontrolar emocionalmente. Você está sendo provocado? Sai de perto. Por que você não foi lá perto do pai? Por que você não saiu? Por que você deixou eles te provocarem a um ponto de você perder o controle? Você está emburrado, chorando aí, e tal, e brabo, e não sei o quê. Você está errado. E comecei a corrigir ele. E aí, né, ele já estava ali meio descontrolado emocionalmente. Essa era a maior bronca que eu estava dando dele, por causa desse descontrole. E ele disse: mas e eles? Por que você não fala nada para eles? A culpa é deles também, estão me provocando. Eu falei: eles não são meus filhos. Você é. Você acha que eu vou dar bronca neles? Você acha que eu vou corrigir eles? Quem tem que corrigir eles? Os pais deles. E se os pais deles não corrigirem eles? O problema é deles e dos pais deles. Se o meu filho for mal educado, se o meu filho não for bem educado, meu irmão, ele vai me dar trabalho pro resto da vida. Agora, se o filho dos outros for mal educado, não vai dar trabalho para mim.
Vai dar trabalho para os pais. E por uma questão até ética, eu não tenho que educar o filho de ninguém, eu tenho que educar o meu. Você está entendendo? E aí eu disse para ele, eu falei assim, não, eu estou corrigindo você, porque quem tem que corrigir você sou eu. Eu não tenho que corrigir os outros. E aí entra até no que eu falava aqui da Mical, não é porque eu estou dizendo que você está errado que eu estou dizendo que eles são certos. Amém? Eu só estou dizendo, apontando aonde foi que você errou, o que você deveria ter feito diferente. E eu tenho que corrigir você, né? Não os outros. Meu irmão, eu amo as outras crianças também, mas não se compara ao amor que eu tenho pelos meus filhos. É uma questão de natureza até. Sim ou não? Então por que você corrige? Não é porque você quer o mal. Agora, a leitura que ele fazia da situação é, né, meu pai está me dando bronca aqui porque eu sou ruim, porque eu sou mal. Ele está dizendo que os outros estão certos, só eu estou errado. Não, eu estou te dando bronca porque você é a pessoa que eu tenho mais interesse que acerte na vida. Amém? Então agora pare e pense diante disso, pare e pense. Como é que ninguém nunca corrigiu esse camarada? Como é que Davi nunca chegou nele e falou assim, ei, o que você está pensando, rapaz? A vida não é assim não. Amém? Meu irmão, olha que coisa séria. A Bíblia fala, olha que rolo, gente. Gente, olha que rolo. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi se chamava Aminon. E que ele se apaixonou pela sua meia-irmã, que era filha de Davi também, mas com outra mulher. E ele se apaixonou por ela e violentou ela. O que o Davi fez? Meu irmão, o filho de Davi violentou a filha dele, meia-irmã. Ele é rei de Israel. Não é um simples problema familiar. Você está entendendo? A coisa é muito mais séria. O que Davi faz, gente? Você lembra o que Davi fez? Davi não fez nada. 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 Coisa nenhuma. O Absalão, que era meio-irmão de Aminon, mas irmão por pai e mãe fugiu o nome dela. Oi? Não, estou tentando lembrar o nome da filha aqui, mas enfim, irmã, é Tamar? É Tamar, obrigado. A Tamar, irmã da Tamar, então, ele fica esperando o que Davi vai fazer. E ele fica esperando, e fica esperando, e fica esperando, e Davi não faz nada. E eu não estou dizendo que Absalão está certo, tá, gente? Não é isso. Porque tem coisa que não se justifica, mas se explica, né? Quando Absalão percebe que Davi não vai fazer nada, Absalão prepara uma emboscada para Aminon e o mata em uma festa que ele estava promovendo. Por conta da morte, por conta dele ter matado então seu meio-irmão, dos príncipes de Israel, né, o Aminon, ele foge para outro local, né, para fora do território de Israel. E ele foge para lá. E mais uma vez, o que Davi faz? Nada. Aí a Bíblia diz que Joabe percebe que Davi está com muita saudade de Absalão. Mas Davi não perdoa Absalão. Mas está com muita saudade dele. Aí já estou me estendendo demais, então para tentar resumir a história. Aí o Joabe faz toda uma manobra ali e tal, para convencer Davi a trazer Absalão de volta. E aí Davi permite. Não, tá bom, pode trazer o Absalão de volta, porém ele não vai ver minha face. Lá foi Joabe buscar Absalão, trouxe Absalão de volta para o território de Israel, mas disse, o rei não quer te ver.
Mais uma vez, Absalão espera o tempo passar, está passando o tempo, e nada do Davi perdoá-lo, nada do Davi, dele ver o próprio pai e tal. Passado ali algum tempo disso, tem todo um desenrolado, como eu disse, estou tentando resumir uma história longa em pouco tempo. E o Absalão então questiona Joabe, diz assim: vem cá, por que meu pai mandou me buscar? Me deixasse lá, se não fosse para ver minha face, se não fosse para me perdoar, por que ele agiu assim? Não faz sentido. E aí, por conta disso, Absalão começa a criar um ódio de Davi, do próprio pai. E o Absalão, para mim, na minha visão, é um misto de sentimento. Um era de chamar a atenção do pai para si. Um era de conseguir algum reconhecimento da parte do pai. E o outro era uma espécie de vingança. Ele teve uma raiva do pai, ele queria se vingar do pai por algum motivo. E infelizmente a gente vê sentimentos muito parecidos em muitas famílias. E ele então desenvolve um plano. Ele diz: já sei, vou tomar a coroa do meu pai. E ele começa a trabalhar em prol disso. E o que ele faz? Ele consegue. Davi tem que sair fugido de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho. Você já parou para pensar, meu irmão? Olha só, durante o reinado de Davi, muitos povos, muitas nações tentaram destruir o povo de Israel, tentaram destruir Davi. Muitos povos tentaram tirar a coroa da cabeça de Davi, ninguém conseguiu. Sabe quem é que conseguiu? O filho dele. E pior, 2, né? O Absalão e mais tarde, só que não deu certo, o Adonias. Você já parou para pensar, gente, nisso? Que ninguém conseguiu tirar a coroa da cabeça de Davi, mas quem chegou mais perto de fazer isso foi 2 filhos dele. Então me parece que esse desprezo que ele enfrentou na sua juventude, na sua criação, de alguma maneira isso foi transportado da maneira que ele tratava também a família, pela maneira que ele tratava os filhos. Meu irmão, e a gente precisa decidir se as situações adversas que a gente enfrenta na vida, se vai ser veneno ou antídoto. Você está entendendo, em nome de Jesus? E que Deus nos dê sabedoria, discernimento para a gente tomar a decisão. Não, isso vai ser antídoto, isso vai ser cura. Eu não vou permitir que situações terríveis que eu vivi, sejam elas quais forem, eu não vou permitir que isso venha se perpetuar em outros familiares meus. E tem pessoas que viveram um certo abandono. Eu já atendi pessoas que se sentiam abandonadas porque nunca foram corrigidas e disciplinadas. E aí alguém pensa assim: não, pastor, eu vou criar os meus filhos com toda a liberdade e tal. E às vezes, meu irmão, a mensagem que está sendo passada é de desprezo. Eu não me importo, vive a vida do jeito que você quiser, porque eu não me importo o que vai acontecer com a tua vida. Você está entendendo, em nome de Jesus? Hoje, quando acabou o culto, eu estava conversando com o senhor ali na porta, um irmão aqui da igreja. Ele estava falando a respeito do pai dele. Ele disse: pastor, olha, meu pai sempre lia para a gente a Bíblia. Aquela passagem lá, pastor, que fala para não se assentar à roda dos escarnecedores. Eu falei: Salmo 1. Ele sempre lia para a gente essa passagem bíblica. Ele falou: pastor, meu pai não deixou dinheiro. Meu pai não deixou para a gente uma herança. Ele disse: pastor, meu pai deixou um ensinamento para a gente. Ele falou: e esse ensinamento já me livrou de cada situação. Aí ele compartilhava com a gente até algumas situações, que ele pôde se livrar, porque na hora ele se lembrar daquilo que o pai lia, não se assente na roda dos escarnecedores. Ele olhar para um lado e falar: ih, rapaz, estou no lugar errado, deixa eu sair daqui.
Amém? E tantas situações que foi livre por causa daquilo. Então a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, entender essas verdades. Que Deus nos ajude para tudo aquilo de veneno que um dia alguém colocou na nossa vida, a gente possa transformar em antídoto. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.